Foi. Então, o que a gente vai analisar agora, nessa parte, é o seguinte: a gente viu as curvas teóricas, né? Aquela relação RED e velocidade tangencial fornece uma curva teórica, ou uma relação teórica entre a direção e a magnitude do vetor velocidade, e o RED, a potência e o torque, né, eventualmente, que a bomba fornece ou demanda, né? O RED que a bomba fornece, o torque que ela demanda, ou seja, a energia que o fluido recebe, né? E aí a gente fez uma análise com um monte de simplificação, né? Teve um monte de hipóteses simplificadoras, mas isso não é problema, né? Isso é uma grande questão, né? Muitas das vezes a gente acha que não tem muita utilidade, uma análise muito simples. Mais um exemplo que eu dou aqui, que para mim é muito característico, assim, que talvez seja o mais, não sei, né, de todos os exemplos que existem na engenharia nesse sentido, para mim, muito representativo é esse, né? A gente tem lá o motor de combustão interna, que basicamente o motor de combustão interna passa por um ciclo mecânico, mas não por um ciclo termodinâmico. Mas a gente usa o ciclo de Otto para representar o que acontece no motor de combustão interna, mesmo que isso suscite discussões no sentido de que, por exemplo, a mistura ar-combustível ela entra na câmara de combustão, sofre a combustão e depois é expulsa, né? O gás não fica ali sofrendo aquele ciclo termodinâmico, na verdade, né? Da mesma forma, não sei, que um ciclo de geração de potência a vapor, né? Onde a água ela passa por uma caldeira, passa para a fase vapor, expande na turbina, depois passa pelo condensador, vira líquido, né? Sofre uma mudança de fase de vapor para líquido, passa por uma bomba. Então, o ciclo termodinâmico de uma central de potência a vapor, né, em um ciclo de potência de Rankine, né, então o vapor ele passa, a água, né, passa por um ciclo termodinâmico, que não acontece no motor de combustão interna. E isso aí é o que eu estava falando, né, isso suscita discussões no sentido de como que você usa um ciclo termodinâmico para representar um processo que não é termodinâmico. Mas, na verdade, isso é tão importante, né, e é tão relevante que a gente sabe, por exemplo, que a taxa de compressão de um motor real afeta diretamente na eficiência do motor. Então, quanto maior a taxa de compressão, e aí é por isso que a indústria tenta fazer motores com taxas de compressão maior, né, mas aí você tem a limitação da octanagem, autodetonação, enfim, tem uma série de questões, mas sabe-se que combustível, por exemplo, o diesel, ele aguenta com uma taxa de compressão maior, então a eficiência de motores a diesel é maior. É a mesma coisa no etanol, né? Então, quanto maior a taxa de compressão, mais eficiente o motor vai ser. Então, isso é possível essa conclusão, né, ou esse resultado, ele é obtido usando um ciclo, né, e pode ser até demonstrado numericamente, que a eficiência do motor de combustão interna, ele aumenta na proporção que você aumenta a taxa de compressão. Tá? Então, essa é a questão, né? E aí, voltando aqui para máquinas de fluxo, né? A gente não pode também jogar fora toda essa análise dizendo que ela é muito simples e tem muitas hipóteses que podem não ser reais. Esse exemplo do ciclo de Otto é o mais... Assim, tem uma grande representatividade por causa disso. O motor de combustão interno não sofre nenhum ciclo termodinâmico para você poder usar o ciclo de Otto. E, no entanto, se usa e se tem resultados muito relevantes e muito importantes, né? Tá? Então, o que a gente vai fazer agora é, com base nessas curvas ideais, tentar entender quais são os fatores da vida real que fazem com que elas se tornem curvas reais, né? Pegar as curvas ideais, multiplicar por um fator linear ou quadrático que seja,
e chegar nas curvas reais, tá? E a gente usa o caso ideal como uma linha de base, né? Como um, não sei, como um benchmark, talvez, ou como uma linha de base, tá? E o que vale ressaltar aqui é que a gente só vai analisar, né, na curva head vazão e na curva de potência contra vazão, o caso que o beta 2 é menor que zero, né? A gente fez aquela análise da influência do ângulo beta 2 na saída do impelidor. Então a gente só vai analisar, e foi demonstrado por que o beta 2 normalmente é utilizado em bombas centrífugas, né? Então a gente só vai, e normalmente é o que é feito nos livros, né? Todos os livros que tem aí de máquinas de fluxo, ele só faz essa análise que eu vou mostrar aqui para vocês, com ângulo beta 2 menor que zero, ou pá para trás, né? Ângulo beta 2 menor que zero é sinônimo de pá para trás, tá? Bom, então, o primeiro fenômeno, né, que distancia a curva teórica da real é a pré-rotação. Se vocês olharem aí os livros, né, vocês vão ver que existem algumas nomenclaturas para esse fenômeno, né? Em português normalmente é chamado de pré-rotação, em inglês shock loss, né? Choque de choque mesmo, né? Shock loss, ou perdas por choque. E aí, qual é a ideia aqui, né? O fluido, aqui seria o escoamento, aqui embaixo, nessa foto aqui de baixo, essa figura aqui embaixo, a gente teria o escoamento e aqui estariam as pás, do impelidor. Então, o fluido ele não entra necessariamente no mesmo ângulo da pá, né? A gente usa a hipótese de que ele entra com o mesmo ângulo, mas eventualmente ele entra meio atravessado ali, né? Ele entra com uma certa angulação com relação à pá e eventualmente ele sofre choques aqui, né? Que fazem com que o escoamento se distancie do que idealmente a gente quer. E aí isso faz com que o fluido não entre no rotor com α1 igual a zero, da maneira que ele é projetado, que ele foi projetado para entrar, que é o que está mostrando aqui nesse slide aqui, né? Se a gente mudar alguns slides para trás, o head, né, a relação entre energia fornecida por fluido e a variação de magnitude do vetor velocidade é dado pela equação de Euler, né? E aí, se a gente, por acaso, tiver algum fenômeno que afaste o ângulo α1 de zero, o que a gente tem é um VT1 aqui aparecendo, e aí a gente vai ter automaticamente, na equação, um menos o 1 VT1 sobre G, né? Então, qualquer coisa que aconteça aqui, que afaste a entrada da bomba dessa condição ideal aqui, né? Essa daqui é a condição ideal, sem o VT1, faz com que o VT1 apareça, e aí a gente tem um termo subtraindo o head que o líquido recebe, tá? Então, voltando aqui para a aula de hoje, né? De forma geral, isso ocorre fora do ponto de operação da bomba, né? A gente ainda vai ver essa questão de ponto de operação, mas basicamente é a vazão na qual a bomba é feita para funcionar. E aí, de novo, né? Lembra que eu vou colocando ao longo do curso, né, os motivos que fazem com que a bomba tenha uma faixa estreita de funcionamento. A distribuição radial, né, de esforços, né, aquela questão do impelidor, ele ter essa formata involuta para na vazão de trabalho os esforços radiais serem equilibrados. Essa era uma, outra essa questão do VT1, né, ser igual a zero, tá? Então também isso é influenciado pelo ângulo da pá para a condição de operação, né? Então ela é dimensionada para uma certa condição de operação para o VT1 ser igual a zero. E a questão é essa variação brusca de velocidade, né, de direção do vetor velocidade, que faz com que isso aconteça, de forma geral, fora da faixa de operação. Tá? Na faixa de operação, de forma geral, o VT1 é zero e essa perda aqui é minimizada. Tá? A outra questão importante, né, então a gente viu uma questão que afasta a curva real da ideal, ou da ideal para a real. Né? A outra questão é a influência do número de pá que a gente tem no impelidor.
Na nossa análise teórica que a gente fez até agora, né, a gente considerou que VT2 é uniforme ao longo da circunferência, ou seja, o VT2 aqui tem essa magnitude, ele terá a mesma magnitude um pouquinho para frente, a mesma magnitude, tá? Então ela é uniforme. A nossa hipótese básica, a gente em momento nenhum se preocupou em dizer onde circunferencialmente o VT2 estava, porque a gente considera que ele é uniforme ao longo da circunferência do impelidor. E também que o vetor velocidade coincide com a forma da pá. A gente considera que o vetor velocidade tem o ângulo β1 com relação à circunferência na entrada, ele vai acompanhando a pá e sai com o ângulo β2, V2, na saída, tá? V2 e V1. Essa foi uma hipótese básica, né? Certo? Então, duas hipóteses aqui. Um que o VT2 era uniforme e o outro que o ângulo da pá imprimia o mesmo ângulo para o vetor velocidade. A questão é que, na realidade, a vida real, é que nenhuma das duas coisas é totalmente verdade, tá? Então, o VT2 não é uniforme, porque a gente tem, olha só, isso daqui seria a representação ideal dos vetores de velocidade tangencial, né, uniforme ao longo da circunferência. Isso daqui seria uma representação real, ou seja, perto da pá, a gente pode até ter um VT2 grande, né? Mas à medida que a gente se afasta da pá, né, no espaço entre as duas pás, a velocidade tangencial diminui um pouquinho aqui, ó, tá? Então ela aumenta perto da pá, diminui, aumenta, tá? Então existe uma variação natural, né, lógica, porque a gente está se afastando do elemento que induz a velocidade na bomba. E a outra questão é que não necessariamente o fluido vai se encaminhando aqui para fora com a mesma velocidade, o mesmo ângulo, né, o mesmo formato da pá. Na verdade, isso daqui é uma simulação por CFD, que a gente está vendo aqui nessa imagem aqui, ó, mostrando que existem fenômenos altamente complexos ali no impelidor, né? Então ele pode eventualmente até recircular e voltar, né? A gente quer que o fluido se encaminhe para fora, mas ele pode ter regiões de recirculação, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 pás, né? Regiões de recirculação que façam com que ele volte ali, né? Então definitivamente não é o que a gente quer que o impelidor faça, tá? Então, por isso que a gente tem, na verdade, um head menor do que o head ideal previsto lá pela equação de Euler. Então, a gente tem uma perda de head e uma menor eficiência. Essa é a consequência do mundo real, né? E aí, tem livros que até tentam, isso daqui eu tirei de algum livro, né? Tenta prever de uma forma bem simplificada, né? Uma distribuição de velocidade teórica, vamos dizer, desculpa, uma distribuição de velocidade, vamos dizer assim, entre o que seria teórico e o que seria experimental, né? A gente vê que efetivamente ele pode ser altamente complexo, como mostrado aqui, né? Isso daqui seria uma tentativa didática de aproximar esse perfil de velocidade. Então, mostrando que existe um gradiente de velocidade aqui que a gente não gostaria que acontecesse, mas que é inevitável. Isso gera uma distribuição de pressão não muito uniforme ali dentro, tá vendo? Então, regiões com velocidade baixa, a gente tem altas pressões, e regiões com velocidade alta, baixas pressões. Né? Tá? Enfim, são consequências do mundo real. Né? E aí também, uma outra consequência disso é que na saída o ângulo pode ser um pouquinho diferente de β2. Aqui tem alguns artigos que descrevem isso, né, que tentam estudar o slip loss, que é justamente a perda por escorregamento, que faz com que na saída também, ó, aqui seria a velocidade relativa acompanhando o ângulo da pá, e aqui a velocidade relativa real, vamos dizer assim, né? Devido a esse fenômeno do vetor velocidade não necessariamente acompanhar a trajetória da pá, tá? Então a gente tem vamos dizer assim, um β2 real, um pouquinho menor que o β2 ideal, e isso faz o VT2 ser menor, olha lá. O VT2 real, né, o R aqui de real,
e o VT2, vamos dizer assim, ideal, né? Tá? Então, o real é um pouquinho menor, porque o ângulo, o W, tem essa perda por escorregamento na saída, né? Tá? E aí isso puxa todo o triângulo de velocidade no sentido de prejudicar a eficiência da bomba. Tá? Certo? Agora a gente pode tentar resolver esse problema colocando um monte de pá no impelidor. Fala assim, então bota pá dessa aí que vai sair tudo conforme planejado. Você não vai ter essa... A gente bloqueia essa recirculação, né? A gente sai colocando pá aqui, ó. Bota uma aqui, né? A mais. Aí, eventualmente, entre uma e outra, coloca mais outra, né? Então, tudo isso se resolve. Né? A gente pode pensar assim, né? Sai colocando um monte de pá no impelidor. Qual é o problema disso? É que a gente começa a ter perda de carga muito grande, tá? À medida que a gente diminui aqui o espaço por onde o fluido passa, e aí se você tiver um fluido com a viscosidade maior, aí o negócio piora bastante mesmo, tá? Então, quanto mais pá você coloca para tentar controlar o vetor velocidade, pior você tem, pior é o resultado do ponto de vista de escoamento, tá certo? A quantidade de pá ideal, né, vamos dizer assim, para você ter o fluido acompanhando o, o ângulo da pá, seria uma quantidade de pá de tal forma que a velocidade, que a área que ele tem para sair, né, seja da ordem de grandeza das moléculas de fluido. Então a gente tem que controlar, é uma coisa absurda, né? Teria que ter um espaço molecular ali, né, da ordem de grandeza da molécula do fluido, para a gente controlar o vetor velocidade, o que é, logicamente, inadmissível, né? Um espaço de nanômetros ali, tá? O que, óbvio que o fluido vai ter uma perda de carga gigantesca e vai sair gotas ali, né? Se sair alguma coisa ali, né? Ele vai gotejar ali pela quantidade, pela perda de carga que ele tem ao passar ali, se a gente seguir essa regra aqui, né? Se a gente for querer fazer com que o ângulo da pá seja imprimido ao fluido. Claro que isso é irreal. Então é uma questão que a gente tem que conviver com ela, tá? Então vão existir perdas de passagem, porque a gente não pode deixar poucas pás ali no impelidor por causa das regiões de recirculação, a gente tem que colocar muitas pás, mas a gente nunca consegue evitar que isso aconteça, tá? Para evitar, só se a gente colocasse pás com distância da ordem de grandeza das moléculas de fluido. Certo? Então, a gente observa que tem um número ótimo de pá, né, para ser colocado ali. Então, de forma geral, 11, 14, 16 pás são, na média, né, são usados em turbobombas. Tá? E aí, a questão é que mesmo, né, é isso que eu estou falando aqui, né, tanto o escorregamento quanto a trajetória, ela não é perfeito mesmo para fluido ideal. Tá? Então, isso é uma coisa que você não controla, mesmo que você coloque um fluido ali sem viscosidade. Então, não tem jeito. Tá? Então, a bomba, na verdade, ela nunca vai ser... Ela, em momento nenhum da vida dela, vai operar segundo a equação de Euler, mas isso é a discussão que a gente fez anterior. Né? Isso não invalida de maneira nenhuma o que foi feito, e a gente, inclusive, vai usar ela, e os fabricantes usam para levantar as curvas também, né? Prever diversas grandezas, né? Ela é usada para prever diversas grandezas, tá? Então, tudo bem, isso é uma questão que a gente convive. A outra questão é a turbulência, né? A turbulência é definido como um escoamento altamente complexo, aleatório, né? Com variações bruscas do vetor velocidade. Então, a gente queria que o fluido entrasse aqui da maneira mais homogênea e suave possível, desse a volta e saísse aqui da maneira também mais homogênea e suave possível. Mas é óbvio que, na realidade, isso não acontece. A própria bomba induz uma turbulência violenta, né? O próprio fato do impelidor girar e conduzir o fluido para a periferia gera-se uma turbulência muito grande. Então, é claro que a turbulência também desempenha um papel importante no desempenho da bomba. Tá?
E aí o que se faz, né, de forma geral, de forma didática, é reunir todas essas perdas de forma gráfica. E, na verdade, a curva da bomba é dada seguindo essa ideia aqui, né? Então, isso daqui já é uma preliminar do que a gente vai ver em termos da curva head vazão, tá? De novo aqui, né? Então, algumas dessas perdas acontecem mesmo para fluido ideal, como a pré-rotação, né? A gente até falou aqui essa questão aqui, né? Pagamento, né? Na saída, trajetória, não é perfeito mesmo para fluido ideal. Então, tem coisa que e aí, essas perdas, né, para fluidos ideais, elas abaixam a curva ré de vazão de forma constante. A gente vai ver que tem outras perdas que são não lineares, né? As perdas que acontecem mesmo para os fluidos ideais, elas são lineares. Então, vamos ver, é basicamente isso daqui, ó. E aí, eu estou mostrando aqui esse gráfico que o Defalco mostra, né? E eu vou mostrar cada livro de mecânica dos fluidos e de máquinas de fluxo tem uma forma um pouco diferente de mostrar isso, de apresentar isso. Então, aqui, por exemplo, no caso do Defalco, né, ele diz o seguinte: como o head de Euler ele não é possível de ser obtido mesmo para fluidos ideais, o que é o head de Euler, né? É o head que a gente obtém lá aplicando o teorema do transporte de Reynolds entre a entrada e a saída do impelidor. Então, como isso não é obtido nem para um fluido ideal, não adianta você botar lá um fluido sem viscosidade, que isso jamais vai acontecer. Ele considera, né, aí isso é uma consideração desse autor, ele considera um HI aqui, não sei se head ideal que ele chama, talvez, né, o ID ideal, né, que seria o head de Euler menos alguns fatores, ou seja, ele distingue o que seriam perdas dos fatores que fazem com que o head, que essa curva head vazão baixe aqui, né, na verdade, para a mesma vazão, você, na realidade, teria um head menor, né, uma energia menor sendo fornecida para o fluido, por causa desses fatores aqui, que são a questão do escorregamento, o fato do fluido não seguir a mesma trajetória da pá, fatos esses que acontecem mesmo para fluidos ideais. Tá? Então, ele multiplica por um μ, né, um fator linear ali, que faz com que a curva desça de forma constante aqui, de forma sistemática aqui, sistematicamente constante aqui, né? Tá? Então aqui está o HI, essa curva de HI. Então seria a quantidade máxima de energia que pode ser transferida para o fluido, mesmo que esse fluido seja ideal, né? Mesmo que seja um fluido perfeito, que não tenha viscosidade, por exemplo. E aí, segundo o Defalco, né, é sobre o HI que se determina a eficiência. Então, a gente vai ver em detalhes, né, que eficiências ou que ineficiências são essas, né? Perda por atrito, turbulência, choque, variação brusca de direção, né? A gente vai ver em detalhe como que isso afeta as curvas, né? Então, ele tem aqui um head ideal, que é um μ, né? Um fator constante, vezes o head de Euler, e aí, então, ele aplica uma eficiência hidráulica sobre o head ideal. Então, a gente fica com duas ineficiências aqui, né? Tá? Então, a eficiência hidráulica e um μ ali que multiplica o termo que a gente obteve, tá? Certo? Então, essas últimas aqui são não lineares, essas aqui, ó, tá? Elas são não lineares. Essa primeira é linear e essas últimas aqui são não lineares. Então, a gente observa que a primeira traz a curva de forma linear para baixo aqui, ó, e a segunda traz de forma não linear mais para baixo aqui, ó. É isso que ele está mostrando aqui, tá? Certo? O atrito, ele aumenta à medida que a vazão aumenta. Seria o atrito por perda de carga, né? E a gente tem outros fatores que basicamente acontecem para baixas vazões e alguns outros para altas vazões, tá? Certo? A gente vai ver isso com detalhe, né? Vamos passar aqui por que outros autores consideram, e aí a gente entra em detalhe em cada uma dessas perdas. Então, esse daqui
é o FOX. Então, se vocês olharem lá o capítulo 10 do FOX, é um capítulo de turbomáquinas. E ele faz uma consideração também entre o que é o head ideal, né, a curva de head ideal, que seria o head de Euler aqui, ó, e o head real. Aqui ele não faz nenhuma consideração acerca disso aqui que o Defalco falou, né? O head de Euler nunca é alcançado, então tem um fator aqui que diminui de forma constante. Aqui ele já vai direto para fatores, vamos dizer assim, globais, né? Que afetam a curva head de vazão. Então ele fala da recirculação, que é essa parte cinza aqui, clara aqui, ó. Tá? Então a recirculação, vamos pintar do azul claro aqui, ó, que é essa partezinha do gráfico aqui, ó. Isso aqui ela diminui com a vazão, né? Então a gente, estando na vazão de trabalho, a recirculação é minimizada, ou seja, existem folgas ali no impelidor. Se a gente, aqui poderia ter uma figura dessa, né? Mas se a gente olhar a bomba de lado, que foi uma das primeiras figuras dessa parte, a gente vê que existem selos e folgas que são naturalmente otimizados, né, ou são minimizados na condição de trabalho. Se a gente tiver com o impelidor, ele sofre esforços radiais e axiais, à medida que a gente diminui a vazão, esse desbalanceio das folgas ali do impelidor, eles aumentam. Então, idealmente, né, e aí, de novo, né, um dos motivos para a gente ter uma faixa de trabalho estreita, né, porque a gente quer que essas perdas sejam minimizadas e elas são no ponto de trabalho aqui, né, da bomba. Então, aqui ele está mostrando um ponto de máxima eficiência, que é onde a gente quer que a bomba trabalhe, né? Que é o local onde essas perdas são minimizadas. A perda por atrito aqui, ó. Então, a gente aumenta, vamos dizer assim, um atrito, né? E aqui ele engloba, aqui ele não fala de forma geral o que seria o atrito nos rolamentos e o que seria o atrito do próprio fluido escoando contra as partes sólidas ali, né? O atrito, a perda de carga efetiva, né? Ele engloba tudo num atrito que é esse verde mais claro, né? Talvez esse aqui, ó. Então essa perda por atrito está aqui, né? Essa parte aqui, ó, que está baixando a curva nesse formato, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, basicamente, né, essa parte grande aqui do atrito seria por causa das perdas de carga. O atrito no rolamento, a gente vai ver que rolamentos hoje em dia são desenvolvidos com baixo atrito. Então, basicamente, essas grandes perdas aqui para vazões altas é por causa da natureza viscosa do fluido, né? Então, é a transformação que a gente não quer de atrito em calor, né? Porque o fluido tem viscosidade, então, naturalmente, ele vai atritar ali, ele vai cisalhar, né? As camadas de fluido vão cisalhar, e a gente vai ter perdas de carga por atrito, né? Por atrito do fluido mesmo. Impossível você ter um fluido escoando sem ter atrito, tá? E por outro lado, né? A gente tem aquela condição que a gente falou, e aí é o que é considerado que é esse amarelinho aqui, né? Que é essa parte aqui, ó. Essa partezinha aqui, esse cinza mais escuro aqui, né? Que é justamente aquela condição não ideal na entrada da bomba. Tá? Então, observem, né, tanto no livro do Defalco quanto no livro do Fox aqui, ó, que todas essas perdas são minimizadas, é o local que a gente chega mais perto aqui, né, do head ideal. Tá? Então, por isso, de novo, né, que existe a faixa de aplicação da bomba. A gente quer que ela opere nessa região que ela está mais perto do head ideal. Isso a gente observa aqui no livro do Defalco, isso a gente observa aqui no livro, enfim, seja qual for sejam quais forem as considerações de ineficiências, a gente observa que todas elas são consistentes em mostrar que existe um ponto, né, que a gente se aproxima o máximo possível do head ideal, que é esse ponto aqui, que a gente minimiza as perdas. Tudo bem, a gente tem uma perda por atrito grande, mas isso, se a gente quisesse minimizar essa perda por atrito, a gente estaria aqui na vazão zero, né? Quer dizer, o ponto que a gente otimiza tudo isso é aqui, que é o que é chamado de
Best Efficiency Point, vocês podem olhar, tem muito catálogo de bomba que chama de BEP, né? Best Efficiency Point, o ponto de melhor eficiência da bomba, tá? Aqui é o livro do Senjon, né, de mecânica dos fluidos, então lá no capítulo dele de máquinas de fluxo, ele mostra, na verdade esse é o único livro que mostra essa descontinuidade aqui no ponto de melhor eficiência, mas ele fala muito pouco das perdas, né? Ele só fala que existem perdas que são grandes né, fora da condição de projeto, e na condição de projeto as perdas são as menores aqui, né? Tá? Certo? E aqui eu só estou mostrando por que ele mostra essa descontinuidade. Na verdade, nenhum outro livro mostra. E quando a gente mede a curva ré de vazão da bomba, não existe essa descontinuidade aqui no ponto de melhor eficiência. Talvez ele faça isso para enfatizar que no ponto de melhor eficiência, que é aquele ponto que a velocidade tangencial na entrada é zero, né? Seria uma certa descontinuidade, porque abaixo, se a gente está com uma vazão abaixo da vazão de projeto, o VT1 vai para a esquerda, né? Porque a gente puxa aqui seria as vazões aqui baixando, né? E aí o VT1 ele vai para a esquerda. Se a gente aumentar a vazão com relação à vazão de projeto, o VT1 vai para a direita. Talvez ele queira enfatizar aqui, não sei, isso é uma coisa que eu imagino, mas na realidade isso não é observado por nenhum outro livro. Tá? A gente não observa esse comportamento aqui, né? Essa descontinuidade aqui para vazões abaixo e acima da vazão de projeto em nenhum outro livro. Só o livro do Senjo que mostra isso, tá? Normalmente a curva é dessa forma aqui, ó. Tá? A curva real mesmo. Beleza? Então ele leva em conta aí, o que ele leva em conta de perda, né? Vazamento, né, do fluido entre as lâminas e a carcaça, a gente vai ver isso com mais detalhe, que é o fato do fluido, em vez de ele ser encaminhado para descarga, como existem folgas ali, né? Porque, claro, você tem um impelidor girando e uma carcaça parada. Então, existem folgas entre uma coisa e outra. Então, eventualmente, a gente tem fotos disso, imagens disso mais para frente, eventualmente existe passagem da descarga para a sucção. Isso é indesejado, claro. Né? Aí ele fala da pré-rotação, né? Separação do escoamento, né? Perda de choque, choque, né? Isso daqui, né? Essa palavra shrilling, difícil até de falar, né? Ares, né? Isso daqui são vórtices. Essa palavra aqui é muito ligada à turbulência. Então, são vórtices turbulentos na voluta, então, entre outros. Né? Ele dá alguns exemplos do que afasta a curva ideal da curva real. Tá? Aqui é o livro do Munson, né? Eu gosto bastante desse livro, de mecânica dos fluidos. E aí, de novo, né, aquilo que a gente estava comentando, ele mostra a curva ideal, né? Ele mostra a curva ideal aqui. Deixa eu botar vermelho aqui. Essa é a curva ideal, que é essa reta aqui de cima, né? A curva sólida mais em cima. E ele dá as questões que trazem a curva para o real, né? Então, aqui seria o atrito, a mesma coisa que a gente viu ali no livro do Senjo, né? À medida que a vazão aumenta, o atrito aumenta de forma não linear aqui, né? Essa região do pontinho aqui, né? Tá? Isso aqui tudo, né? Essa região toda aqui é o atrito. Não tem como você fugir disso, impossível, todo fluido tem viscosidade. Então, essa aqui é a região do atrito aqui dentro, né? O pontinho aqui. Separação do escoamento, né? A questão da recirculação, que é o espaço entre o impelidor e a carcaça. Então, todos esses amarelos aqui, né? Eles entram nessas perdas que estão pintadas de azul claro ali, ó. Tá? Deixa eu fazer aqui. Tá certo? Então, essa parte azul clara ali, ó, é o que eu pintei de amarelo ali, aquele texto que eu pintei de amarelo, né? Tá representado aqui dentro. Ele não entra muito em detalhe nesse livro, ele só fala essas questões. Então, são essas perdas que acontecem fora do ponto de operação. E aí, na vazão de projeto, algumas dessas perdas são minimizadas, que estaria, eventualmente, sei lá, aqui onde está essa setinha, deixa eu apagar o que eu falei. Talvez o ponto mínimo está numa região aqui assim, né? Tá? E a gente está mais perto aqui da vazão ideal.
Então, essa setinha, sei lá, talvez na realidade estaria um pouquinho para o lado, né? Então, aqui poderia ser o head de trabalho e a vazão de trabalho, no ponto de onde as perdas são minimizadas, tá? Bom, então tá aí, né? Juntando todos os gráficos num slide só, a gente vê que eles têm a mesma cara, né? Então, a menos desse aqui do Senjo, que tem uma descontinuidade, que nenhum outro tem, né? Mas a cara, eventualmente, do head real contra a vazão é mais ou menos isso daqui que a gente está vendo aqui, né? A parte mais baixa aqui de todos esses gráficos. Tá? E a gente vai ver, a gente viu as considerações pertinentes ao head, agora vamos ver pertinente à potência, né? A gente viu como que essas perdas influenciam no head, vamos ver como que elas influenciam na potência, e algumas são semelhantes. Tá? Então, enfatizando aquela discussão que a gente fez, né? Então, a gente está fazendo uma discussão que a gente não consegue ver muito o que acontece ali dentro, porque a gente está usando o teorema do transporte de Reynolds, e a gente só consegue analisar o que está a variação entre a entrada e a saída, e a gente tenta imaginar o que pode estar acontecendo ali dentro em função de conceitos teóricos, né? Tá? Tá, isso a gente já analisou. Bom, então, com relação à potência real, né, a gente vai ver que a gente vai chamar essa potência real de POT ABS. Essa é a nomenclatura lá do livro do Defalco, e aí eu mantive, assim, eu aprendi assim quando eu fiz graduação, e aí realmente foi uma escolha minha. Isso não é rígido, não, tá? Então, estou chamando de potência real a necessária para bombear o fluido. Tá? Então, para determinar essa potência real, né, a gente tem que levar em conta outros fenômenos além daqueles que a gente viu anteriormente. Então, uma questão é o rendimento volumétrico. Né? Então, uma parte do fluido, aquilo que eu tinha comentado, né? Ela não atinge a descarga recirculando na bomba. Então, aqui só para ficar mais clara essa questão da recirculação, então a gente tem uma visão aqui, ó, da bomba, um corte axial na bomba, né? Aqui seria um desenho técnico e aqui seria uma renderização, né? Talvez um desenho em CAD de uma bomba renderizado. Então a gente observa, aqui a entrada do fluido, né? O impelidor, se a gente observar, essa parte aqui é a carcaça, né? Onde está achurado nesse ângulo aqui, ó. E a achura no ângulo diferente é o impelidor. Então a carcaça é estacionária e o impelidor gira, né? Então, é claro que o fato do impelidor girar faz com que exista, em algum momento, e por menor que essa interferência seja, uma comunicação da saída. Então, aqui o fluido entra por aqui e sai por aqui, né? A gente não está vendo direito a descarga porque o corte aqui não permite, né? Tá? Mas é claro que vai existir nessa folga aqui, ó, uma recirculação para a entrada da bomba, tá? Não tem como evitar isso, tem como minimizar. Mas evitar que alguma coisa recircule é impossível. Certo? Então, o rendimento volumétrico ele é justamente isso, uma parte do fluido não atinge a descarga, recirculando na bomba. Então, o rendimento volumétrico é a vazão real dividido pela vazão real mais a vazão recirculada. Então, é claro que a vazão recirculada é positiva, é óbvio, né? É uma grandeza física. Então, esse termo aqui de baixo vai ser maior, né, que o de cima. Então, essa eficiência aqui normalmente é menor que 1, né? Porque o termo de baixo é maior que o de cima. Certo? Então, de forma geral, a eficiência volumétrica é 2% para bombas grandes e 10% para as bombas pequenas, majoritariamente por causa de tolerâncias, né? Então, se a máquina, se o torno que está usinando esses dispositivos tem ou se, né, o torno que está fazendo o acabamento, né, de forma geral, não sei se isso é feito, não sei se o processo de fabricação do impelidor é por usinagem ou se ele é fundido, né, eu realmente não sei. Mas, de qualquer forma, isso tem que passar pelo torno para dar um acabamento, né? E aí o processo de fabricação tem necessariamente uma
uma tolerância, e essa tolerância é a mesma, né? Você tem a mesma máquina. Se uma bomba for grande, a tolerância relativa vai ser menor do que para uma bomba pequena. Tá? Certo? Então, majoritariamente, isso é por causa das tolerâncias. E o rendimento hidráulico, ele ocorre pelo atrito, né? As perdas de carga do fluido que fica indesejado entre o impelidor e a carcaça. Então, aqui está o impelidor girando e tem um espaço aqui, ó. Tem um fluido que está aqui nesse espaço aqui, ó. E aqui a gente está vendo isso daqui é uma bomba centrífuga radial pura, né? Ele sai a 90 graus. Aqui é uma bomba de fluxo misto, né? Na verdade, ele não sai nem axial e nem a 90 graus. Ele tem um certo ângulo θ aqui, ó. E aí tem um espaço aqui, ó. Tá mostrando, aqui ele está justamente essas setinhas aqui, ó. Estão mostrando que o fluido entra aqui nesse espaço entre o impelidor e a carcaça. Então existe uma perda por atrito ali, tá? Uma perda de carga efetiva, né? Você não tem como evitar isso, porque é um dispositivo girando contra um estacionário. E aí, isso, na verdade, de forma empírica, né, pode ser calculado, essas perdas. Tem autores, né, que tentam quantificar essas perdas por expressões empíricas. Então, essa é uma delas. Ó. Então, a gente tem um fator empírico K, velocidade de rotação, velocidade angular de rotação da bomba elevada ao cubo, vezes o diâmetro elevado à quinta potência. Tá? Então, essa é uma forma de tentar dimensionar empiricamente essas perdas. Tá? Certo? O rendimento mecânico, que são perdas mecânicas por atrito no mancal e nos cilindros mecânicos, normalmente é pequeno, né? Que é o que está mostrando aqui os rolamentos aqui, né? Esses rolamentos, normalmente, e os próprios selos mecânicos aqui, né? Eles têm um desenvolvimento já bem maduro, né? Bem estruturado. Então, essas perdas são pequenas, essas perdas mecânicas por atrito no mancal e nos selos. Normalmente é 1% para a bomba grande e 5% para a bomba pequena. Né? A mesma coisa que a gente estava conversando antes por causa da tolerância. E ela é particular com um sistema específico, então é difícil achar uma expressão genérica, né, mesmo que empírica, para essas perdas. Mas só estou mostrando aqui, isso eu tirei de algum artigo, que a gente tem uma perda de 1 a 2 cavalos para uma bomba de 1.500 cavalos. Né? Essas perdas, esse rendimento mecânico, né, perda mecânica, por atrito no mancal. Então, ela é muito pequenininha de forma geral. Tá? Mas aí, de qualquer forma, o que a gente precisa fazer em termos de potência? Né? Levar em conta todas essas perdas numa eficiência global, né? Multiplicar a perda hidráulica, volumétrica e por atrito mecânico e chegar num rendimento global. Né? Se você quiser, você pode chamar isso aqui de um NG, G de global, tanto faz. Tá? A potência fornecida para o fluido, né, a potência ideal, vamos dizer assim, né, fornecida para o fluido, a gente viu lá no teorema do transporte de Reynolds, até quando a gente definiu o head, né, a gente definiu o head dessa forma. Potência dividido por m ponto G. E aí a gente chama de potência ideal a potência cedida ao fluido. Então seria isso daqui, ó, certo? A potência absorvida no eixo da bomba, ela é a potência ideal que a gente calculou, que vem daqui, né? A gente pode chamar esse W ponto de head vezes M ponto G, mais M ponto igual a ρ vezes a vazão volumétrica. Né? Vazão máxima, que é a massa específica, vezes, deixa eu aqui, vezes a vazão volumétrica, que é o Q grande normalmente. Tá? Então a gente vem aqui um W ponto igual a ρ, Q vezes o G. Mais o ρ vezes o G igual a gama, né? Peso específico. Então, W ponto igual a gama Q. Tá? Head. Tá? Então, por isso que aqui, e aí ele batizou esse termo, né? Essa potência. Então, se a gente chamar isso aqui do head ideal, isso daqui seria a potência ideal, né? Tá? Sem considerar nenhuma perda. Então, a relação entre head ideal e potência ideal é dado por essa definição que a gente fez anteriormente. A gente pode até botar um símbolo de definição, né? Que isso daqui foi definido.
Tá? Então, isso, na verdade, é igual a isso por definição. Tá? O head é igual a W ponto sobre M ponto G por definição. Então, a relação entre potência ideal e head ideal vem dessa própria definição. A gente rebatizou, né, essa potência ideal que a bomba precisa de potência C. Como é que a gente chega na potência absorvida pelo eixo, ou a potência real, que o eixo vai sentir lá, o eixo acoplado ao motor elétrico, né? A gente pega essa potência ideal e divide pelas eficiências. Então, se essas eficiências são menores do que 1, né, que elas são normalmente, a gente tem uma potência absorvida, né, maior do que o que foi idealmente fornecido para o fluido. Ou seja, a bomba fornece, né, o eixo da bomba aqui, ó, o eixo da bomba fornece uma potência ABS, mas só uma parte dessa potência chega lá no fluido. Tá? Só uma parte dessa potência é cedida para o fluido. Nesse caminho aqui, existem perdas por atrito no rolamento, perdas por atrito entre o do fluido aqui, né, a perda de carga efetiva, tá? Certo? Então, o pote C para a gente aqui seria uma potência ideal, cedida para o fluido. Mas para a gente saber quanto que o eixo da bomba precisa ou demanda, a gente tem que sair adicionando ineficiências aqui, né? Tá? Certo? Então, a gente tem aqui uma forma bem conveniente de saber na potência ideal, calcular a potência absorvida no eixo da bomba. Isso que normalmente, essa grandeza aqui é que normalmente é tabelada, tá? Porque normalmente é isso que você precisa especificar para o fabricante do motor elétrico, tá? Quanto que o motor elétrico vai ter que fornecer. Ele não quer saber quanto que o fluido precisa. O fabricante do motor elétrico, ele quer saber quanto de torque que ele tem que fornecer aqui no eixo da bomba. O que acontece daqui para dentro, ele não quer nem saber, ele está nem aí, tá? Certo? Então é o gama QH, né, por esse argumento que eu escrevi aqui em cima, sobre uma eficiência global, se vocês quiserem, tá? Aí é como vocês quiserem chamar. Onde essa eficiência global aqui, ele é composta por uma eficiência hidráulica, volumétrica e mecânica. É o que eu mostrei aqui, ó. Se eu tiver uma curva head vazão, uma curva potência vazão, eu tenho a potência teórica que o fluido precisa receber, mas à medida que eu vou andando ali para o eixo da bomba, né, para o acoplamento da bomba, né, à medida que eu estou andando aqui para o acoplamento da bomba, as ineficiências vão aparecendo. E aí eu vou só subindo a quantidade de potência que o motor elétrico precisa fornecer, tá? Certo? Nenhum mistério maior aqui, né? Coisa simples. Deixa eu só ver a alteração. Eita, 9h50. Então a gente ainda tem mais uns minutinhos aí, tá? Beleza? Tranquilo, né? Nenhum mistério aqui. A gente só está mostrando aqui as perdas e justificando o fato da potência cedida ao fluido ser bem menor do que a potência que a bomba eventualmente precisa lá no acoplamento com o motor elétrico, tá? Aí, em resumo, né, a gente começou falando das eficiências que afetam o head e das eficiências que afetam a potência, e tem algumas que são iguais. Então, a gente tem as perdas hidráulicas aqui, que afetam o head, né, atrito, turbulência, pré-rotação, escorregamento na saída. A velocidade tangencial em 2 não é uniforme ao longo da circunferência, trajetória do fluido diferente do formato das pás. Essas perdas aqui, elas não são tabeladas. Tá? O head real, ele é medido diretamente, a gente não quer nem saber disso. Tá? Esse rendimento é uma consequência da vida, né? Então a gente pode melhorar somente mudando todo o projeto da bomba, na verdade. Tá? Essas ineficiências aqui, a gente não tem muito como trabalhar isso. Porque, por outro lado, as eficiências envolvidas na potência, né? Atrito no mancal, recirculação, né? Existe um grande interesse em saber o ponto de trabalho em termos do menor consumo energético. Então, a gente pode mudar variando alguns parâmetros do sistema, por exemplo. Tá? Então, a gente consegue, variando a rotação aqui, chegar numa condição de atrito ótimo, por exemplo. Né? Turbulência, pré-rotação na entrada, são essas que afetam a potência da bomba, né? A questão de atrito no mancal é uma coisa que você pode otimizar o mancal da bomba e melhorar, mas a gente viu que isso é pequeno hoje em dia, né? Tá?
Beleza? Então está aqui a questão do RED, vamos dizer assim, real, né? Face ao RED ideal. Então, eu estou dizendo aqui que o RED real, ele é uma fração do RED ideal, onde essa fração é uma eficiência do RED vezes o μ ou uma eficiência global, né? Isso daqui, de forma geral, a gente não está muito preocupado, né? De forma geral, é isso que eu estou falando aí nesses tópicos aqui, ó. De forma geral, isso daqui é medido direto e acabou, é uma consequência da vida, tá? Por outro lado, a questão da potência, a gente consegue controlar, talvez, essas ineficiências aqui em termos de potência, tá? E aí a gente tem a potência ideal, que a gente consegue calcular de forma geral esses caras aqui, e a gente chega numa curva potência absorvida no eixo da bomba versus vazão também, tá? Vamos deixar essa discussão para a aula que vem, para não ficar muito quebrada, e a gente vai falar um pouco melhor das curvas de potência e vazão. Tá? Bom, beleza. Alguma dúvida aí? Ficou alguma coisa que tenha passado rápido? Quer que volte? Vocês querem que volte alguma questão aí? Alguma pergunta? Tudo certo? Bom, então beleza, galera. Tudo certo. Valeu, Daniel. Então, um bom fim de semana para vocês aí. Quarta que vem estamos de volta. E um bom fim de semana. Um abraço.